Ah, minha filha, um negócio desse aqui, tem muito. Tem, né? E o conteúdo próximo agora é sobre as bactérias. Aí eu me lembrei de uma coisa. As bactérias, elas foram os primeiros seres vivos que surgiram, né? Que há milhares de anos estão presentes na Terra. Porque são capazes de sobreviver em vários locais, né? E as características principais deles, eles são procariontes, eles são unicelulares, ou seja, possuem uma única célula. Eles vivem em colônias, ou seja, um próximo do outro. Eles também são encontrados em solo, em ar, na água. E ainda mais que nós temos que elas podem servir. São boas também, tem um lado bom também, as bactérias, sabia? Porque quando a gente estudou os vírus, a gente viu que os vírus só nos trazem coisas ruins, somente doenças. E as bactérias também trazem doenças. Mas nós temos bactérias que são também ditas como bactérias boas, que são utilizadas aí na indústria alimentícia. É mesmo. Ei, mas você sabia que a bactéria ela é tão pequena que não consegue ser vista a olho nu? Ela só consegue ser vista no microscópio. Mas se você quiser saber no seu banheiro se tem bactéria, tem um componentezinho que você coloca aquela tinturazinha neon dentro tipo de um componente, um álcool, por exemplo. Coloca aquela pintura neon e pulveriza ali naquele banheiro, vai mostrar onde é que está as bactérias. Estou me sentindo dentro de um filme de ficção. Amiga. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com a higiene da nossa casa, principalmente nos banheiros, porque temos bactérias em todo lugar. E no corpo? E no corpo. E Cassiana, sabia que tem várias formas das bactérias? E tem, Você né? poderia me dizer alguma delas? Que eu tô lembrando aqui, mas tô meio na dúvida. É um nome tão bonito. Eita, amiga. Essa sapo? Tem coco, olha aí. Ah, é a Tem cola de pérola. Ai, eu não tô lembrando dessa não. Pois, nós temos cocos. Estreptococos. Estafilococos. É tudo cheio de cocos. É muito cocos. Né? Que vai depender do formato, né, de coco. cada um delas. Como você falou, que elas vivem em Colônia. colônias. Elas vivem uma junto à outra. Ah, então quer dizer que os tipos dela dependem de quantas que se encontram, né? Justamente. Mas quanta coisa boa que a gente pode aprender, né? Não é? Bem, a estrutura da bactéria. A bactéria é composta por cápsula, né? Toda a parte que envolve ela é chamada de cápsula. Um flagelo, que serve para ela se movimentar. A fibrinas, como se fossem os pelos. A camada externa, né? A camada de pseudoculano, que é a parede, ou seja, é como se ela tivesse duas camadas para formar a parede celular. A parede celular dela é bastante rígida. Ela tem uma membrana plasmática e dentro da membrana ela tem o DNA em nucleóide. Ou seja, o DNA fica disperso na célula, fica solto na célula, tá ok? Então, essa é a estrutura de uma bactéria. Agora, a gente tem os tipos de bactérias. As bactérias, elas podem ser classificadas em vários tipos. Dentre elas, nós temos os cocos, diplococos, streptococcus, estafilococos, esporos bacterianos, bactérias flageladas, fibriões, espirilo e bacilos, tá certo? São os... E agora da nutrição das bactérias. Nós temos bactérias que são autotróficas e heterotróficas. As bactérias autotróficas são aquelas que podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, ok? E tem também aquelas me lembra, menina, que decompõe o ferro, que eu me esqueci. Ferrobactérias, né? Um exemplo de bactérias que são autotróficas. E temos também as bactérias heterotróficas, que são, aqui você falou, lá do banheiro, o exemplozinho que tem lá no cabelo, né? Vai ter ali algum tipo de
atrativo que essas bactérias vão para lá se alimentar. E aí desce ralo abaixo, mas se alimentando. Então no banheiro tem muita bactéria também. E também nas nossas escovas de dente, por conta da nossa saliva. A saliva, minha gente, a nossa boca é a parte do corpo que contém mais bactérias. Então, uma boca escovada, limpa, tem bactérias, 150 milhões de bactérias. E a gente imagina quando a gente não acorda, né? Imagina quando você não dá um beijo na boca do outro, minha filha. Quantas bactérias não são trocadas aí? E então, temos muita coisa interessante que a Gerlane vai falar daqui a... Amiga, falta a reprodução. Falta a Como é que ela reprodução. se reproduz, amiga? Amiga, ela se reproduz por reprodução binária, ou seja, uma única célula se divide em duas. Então eu tenho uma célula mãe e ela vai se subdividir, dividindo o seu material genético e vão ficar idênticas ali. E aí haja bactéria no mundo, porque esse processo reprodutivo ele é bem ligeirinho. Então logo aí o local tá cheio de bactérias, porque elas se multiplicam bastante rápido. Ei, amiga, deixa eu te dizer, eu passando a mão aqui, ó, sabia que tá passando bactéria. Ave Maria, mulher, tava agarrada com esse ferro aqui, Ferro, pelo amor de bactéria. Deus. Ferro, bactérias. Mas, amiga, você sabe quanto tempo demora uma bactéria para se reproduzir? Em média, 20 minutos. Oh, Ou seja, em Deus. 20 minutos ela se reproduz. Já pensou? Se Quantas não estão se reproduzindo aqui agora, hein? Imediatamente, enquanto as bactérias não se reproduzem tão rápido. Enquanto a Gerlane fala, eu vou escovar meus dentes. Ela me deixou sozinha, Mulher, eu estava ali, mas eu estava observando o que vocês estavam falando. Ela estava comentando sobre as características das bactérias. Inclusive, na nossa primeira aula sobre classificação biológica, a gente falou da divisão dos reinos. E que os reinos, a divisão atual, ela hoje inclui 6 reinos por conta da divisão das bactérias com as arcas. Qual é a diferença dessas arcas bactérias? As arquibactérias, elas foram encontradas desde o começo da descoberta da Terra, onde foi detectado as bactérias, só que elas eram diferentes, por quê? Porque elas viviam em ambientes inóspitos. O que é isso? Inóspitos são ambientes que não há possibilidade de ter vida, porque existem a concentração de muitas substâncias nesses locais. Por exemplo, existem as termoacidófilas. Termo, alta temperatura, ácido vem de acidez. Então, são bactérias encontradas em larvas de vulcões, com alto índice de acidez. Nós temos também as halófitas, que são encontradas em ambientes extremamente salgados. Nós temos também as metanogênicas, que são encontradas em ambiente rico em metano. Qual é a diferença das bactérias apresentadas pela Audiana e as arqueobactérias? A diferença é que elas, enquanto as bactérias, como elas são procariontes, as arqueobactérias, as células delas são eucariontes. Por isso que houve a divisão do reino Monera nessas duas divisões aí de bactérias e arqueobactérias. Mas aí o que deu para a gente entender nessa conversa das meninas é que as bactérias elas só são ruins, porque aqui foi falado da diversa forma delas agirem, mas elas são boas e elas são más. Elas são boas em que aspecto? Elas são boas porque elas fazem a decomposição da matéria orgânica. Se vocês veem aqui nesse ambiente, essa folha que está aqui em cima, ela vai ser decomposta pelas bactérias que foi falada sobre as chamadas saprófitas. Ou seja, elas vão decompor essa folha que caiu aí. E elas também são importantes na indústria farmacêutica. É produzida através dela os antibióticos, que são importantes para a nossa saúde. Através delas são produzidos vários alimentos, como por exemplo o iogurte, que vai ter lá, conter os lactobacilos. Inclusive nós temos também
uma metodologia com as bactérias chamada de biorremediação. O que é isso? Esse ambiente que vocês estão vendo aqui, se ele tiver com uma camada muito grande de poluição e de sujeira, as bactérias elas vão ser utilizadas para limpar a sujeira desse ambiente. Olha como elas são importantes na natureza. Mulher, deixa eu procurar aqui um remédio para essa minha crise de garganta, que o negócio tá grande demais. Bora, mas é este, mulher. Boa tarde, doutor. Tudo bem. Você poderia nos mostrar quais são os antibióticos que você tem aí? Oh, coisa boa. Uma crise de garganta. Tem antibióticos aqui para vários tipos de infecção, né? Infecção de urina, infecção de garganta, intestinal, tá certo? Temos a Muito bem. azitromicina. Muito famoso ultimamente. Azitromicina, depende do tipo de bactéria, né? A azitromicina mais para problema de infecções respiratórias, complicações respiratórias, né? Infecções. Nós temos a amoxicilina, né? Que é um antibiótico também utilizado para problemas respiratórios, bacteriano, de pele, infecção de pele. A amoxicilina. Nós temos a cefalexina também, para todo tipo de bactérias, infecção de pele também, garganta, depende do tipo de bactéria, né? Bactéria gram-positiva, negativa, tipo de coisa. Nós temos também a bezetacil, que é a bezimetilpenicilina, né? Bezetacil, que é essa aqui, ó. Eita, bicha, Mas essa daqui é esse é- potência. Ai, mulher, Ah, eu já dói tanto. Tomar ela, não esquece, né? Se ela tomar É bezetacil, a pessoa nunca esquece porque ela vai. Se não doer, se ela deixa dela, né? Não sei Faz que a pessoa isso. tome com algum anestesia, né? E temos a, deixa eu me ver, ciprofloxacino, que é mais para infecções urinárias. Aqui é o ciprofloxacino. Nós temos a meracilina, que também são para infecção de pele, infecções. Também nós temos clorafenicol, que é para infecções intestinais. E tantas outras aí. Nós temos também a ceftriaxona, que é um antibiótico já, digamos assim, mais moderno em relação à meracilina e à bezetacil, né? Nossa, doutor. Porque existem quanto bactérias, remédio. né, que são resistentes à penicilina. Aí os laboratórios fazem modificações nas estruturas, né? Isso. E diminuiu essa resistência. Quer dizer, aqueles bacilos que tornaram-se resistentes, né? Com essa nova versão, a modificação na molécula desses antibióticos, né? Para penicilina, essas bactérias foram sendo eliminadas. E tem também outros antibióticos de outra linhagem, para bactérias altamente resistentes, né? Infecções hospitalares, né? Mas basicamente a gente trabalha mais. Doutor, e para eu comprar esse medicamento, esses medicamentos antibióticos, eu chego aqui sem receita? Não. Eu sou farmacêutico, eu não posso autenticar uma automedicação. A pessoa sente uma dor na garganta, eu quero, às vezes ele chama, já é um anti-inflamatório para a garganta. O anti-inflamatório é para a inflamação. A inflamação se dá quando existe um ataque no organismo e a defesa, no processamento de defesa do organismo, está a inflamação no meio. Então ele começa o poder da infecção começa a liberar substância inflamatória. Mas não, quando você usa um anti-inflamatório, pode ser o mesolida, pode ser o cetoprofeno, que não vai matar a bactéria, vai diminuir, regredir o processo inflamatório, né? Tirar aquele processo de líquido sendo acumulado ali, mas não mata a bactéria. Você vai matar a bactéria, é um antibiótico. Eu jamais posso, eu como farmacêutico, também o Ministério da Saúde não concorda com isso. Eu simplesmente preciso dizer, eu estou com infecção de garganta e eu pegar aqui a cefalexina e concordar com a azitromicina e concordar com a atitude dela. Isso é automedicação. Porque quando a pessoa vai para o consultório médico, Podendo levar o paciente à morte. não vai para o consultório médico, você está sentado aí em frente ao consultório médico, ele vai examinar a tua garganta, pela experiência dele, ele vê que tem um foco de infecção,
pela experiência, o estudo dele, ele sabe que ali tem uma infecção. Não precisa nem ir para o laboratório para ver se tem essa bactéria. Ele já sabe que ele já, durante o estudo dele, ele já viu muita gente com esse aspecto. Ele deduz, já tinha dedução que era uma infecção. Ele passa um antibiótico, assina aquele documentozinho, que é a receita, o nome dele, seu cara de CPF, está na responsabilidade dele de ter passado aquilo ali. Agora as pessoas, fulano disse que tinha isso aqui, tome isso. Aí chega para mim, que sou um profissional, eu ia autenticar aquilo que a pessoa disse e os efeitos colaterais. Doutor, outra pergunta que eu tenho a lhe fazer. Algumas medicações que o senhor citou aqui, a gente vivendo esse momento de pandemia, a gente tem visto alguns médicos passar para o vírus alguns antibióticos. O senhor poderia falar sobre isso? O médico não passa um antibiótico para o vírus. Infelizmente não é bem aí. Porque não existe antibiótico. Primeiramente, antibiótico não mata vírus. Existem alguns antivirais que diminuem o poder de ação do vírus. Mas não existe antibiótico para matar vírus. Só que quando, no caso da Covid ou outros vírus invadem o nosso organismo, ele diminui nosso sistema de defesa. Como o nosso sistema de defesa para várias doenças está baixo, uma bactéria aproveita-se, tá certo? Nossa defesa baixa começa a ganhar terreno. Aí uma pessoa está com vírus e com infecção causada pela defesa dele que caiu. E esse azitromicina, esse antibiótico, não é para matar o vírus. É para uma infecção secundária devido à baixa imunidade, que é a bactéria, a azitromicina. Por isso que tem médico que, quando ele sabendo disso, quando a pessoa está com a Covid, ele sabe que pode aparecer uma infecção de garganta devido à baixa imunidade, ou evolui até se deixar para uma pneumonia. Mas não é para matar vírus, não existe isso. Ai, doutor, muito obrigada pelo senhor ter nos dado esse esclarecimento. Agradeço a todos que nos atenderam aqui muito bem. Obrigada. Amigo, vai cuidar do meu intestino. E o que é? Lactobacilos vivos, vivíssimos. Tu não sabe não? Não. Vou ficar bom de mostrar. Não é não? É isso aqui tudinho? Não, mulher. Não podia não. Olha aqui o café. Olha aqui. Tá vendo? Tanto de lactobacilos. Cadê o gosto da série pequenininha? Olha aqui. Ei, esse aqui é? Esse aqui é? Vizinho, deixa eu papai pra Esse aqui é caro. Isso aqui é caro, isso aqui, ó. Proteína pura. Esse daqui. Esse daqui, eu só gosto desse daqui. Esse daqui. Eu Olha gosto aqui, desse olha. Olha aqui, olha aqui, olha. Lactobacilos. Bactéria Olha. pura, bactéria Probiótico, ou seja, bactéria pura, boa, do nosso organismo, hein?